Olá, segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Seguinte, hoje nós vamos gravar, eu vou demonstrar a questão que a gente tinha comentado da aula passada, certo? Como funciona as lentes. Então a gente já tinha aprendido, supostamente, espelhos, certo? E agora a gente vai aprender um pouco de lentes. Então é o seguinte, a gente vai colocar aqui uma lente ideal, ok? Vamos colocar uma lente, nesse caso eu vou colocar primeiro uma lente divergente, certo? Opa, vamos modificar essa lente para lente divergente. Por quê? Foi o que começamos na última aula, então eu vou deixar ela divergente. A gente percebe que se modifica os raios da lente, ela, depois de passar pela lente, ela tende a modificar suas características, certo? Então, primeiro ponto importante, a gente percebeu o seguinte: se a gente traz raios paralelos em relação à lente, não importa de onde eles paralelamente passem, depois que passam na lente, eles vão cruzar a lente e vão partir como se estivessem saindo diretamente do foco, certo? O foco é esse ponto rosa. Então, vocês vão perceber que a abertura vai sempre mudar a partir do quão mais distante eu passo dessa linha central branca. Agora, se eu cruzar a luz diretamente no foco, no caso, se eu mirar no foco, se eu venho do lado esquerdo e miro para o foco, ela vai ter um comportamento curioso. Eu estou garantindo que quanto mais eu me aproximo do foco, mais paralela vai ficar essa lente. Então, deixa eu diminuir o zoom. Opa. Então, quanto mais eu me aproximo, ou me distancio, então aqui, cada vez que eu chegar e ficar paralelo, quer dizer que estou me aproximando do foco, certo? Então aqui, muito provavelmente, eu estou tendendo a ir para o meu foco da lente. Então, se eu analisar o ponto aqui e tracejar uma linha daqui até aqui, eu estou muito provavelmente no meu foco, certo? Então aqui, basicamente o ponto vermelho está em cima do foco, tranquilo. Outro ponto importante é que, se eu mirar exatamente no centro da lente, percebam, vou descendo, passei do foco e vou descendo em direção ao centro da lente, né? Em cima do eixo, como a gente chamou, ou do vértice da lente, assim por se dizer. Ele vai tender que ele vai cruzar a lente sem tender não mudar sua direção, certo? Em tese ele passa em uma linha retilínea sem mudar a direção. Se eu continuar descendo, ó, ele vai mudar a direção, certo? Então aqui ele tende a mudar, passar no eixo ele mantém e depois ele acaba modificando, ok? Então a gente analisa agora se a luz eu partir e mirar para uma distância 2 vezes o tamanho do foco. Então a gente mira aqui. Quando a gente mira 2 vezes o tamanho do foco, em tese, como é que eu sei que eu estou 2 vezes o tamanho do foco? Eu vou tender, ao que eu tiver do lado esquerdo, eu vou tender a ter no lado direito. Então vamos ver. Vou aos poucos. Eu sei onde é 2 vezes o tamanho do foco? Não. Mas eu vou ver um lado ficar igual ao outro. Então, quando um lado começar a ter uma inclinação, um ângulo exatamente igual ao outro, eu sei que eu estou 2 vezes o tamanho do foco. Ó, aqui mais ou menos. Certo? Não, ainda está um pouquinho mais distante. Eu posso me distanciar mais. Então, aqui estou mais ou menos a uma distância 2 vezes o tamanho do foco. Certo?
Aí eu poderia, não sei se aqui tem alguma régua. Ah, tem uma régua. Então, por exemplo, tem uma régua aqui. Eu sei. Opa, vamos ajustar essa régua. A gente sabe, supostamente, que o foco é 100 centímetros, certo? Não estou conseguindo girar. Não tem problema. Tá. A gente sabe que a distância focal aqui é 100, né? Então, a distância deve ser provavelmente 200, ok? E aí eu foquei meu raio para ir a 200, mais ou menos. Então, meu desenho está igual. E aí a pergunta para casa foi, se eu fizer com a lente convergente, que é a lente com outro desenho aqui agora, ele vai se comportar igual? E agora a gente vai descobrir, certo? Então, a gente vai apagar essa luz. Vamos trazer uma nova fonte de luz. Então, vamos replicar os passos. Seguinte. Se a gente agora traçar um feixe paralelo, que tende agora a ser mais fácil de desenhar, se a gente traça um feixe paralelo, a partir do momento que passa da lente, ele vai cruzar exatamente em cima do foco, certo? Então aqui, exatamente em cima do foco. Se ele não está exatamente em cima do foco, é porque eu não estou conseguindo deixar tão paralelo. Mas aqui está bem aproximado. Ok? Show! O segundo ponto foi, vamos mirar em cima do foco e ver o que acontece. Então, se eu colocar agora em cima do foco, ele vai ter que ter a tendência agora a ser o contrário. Ele vai ter que ir paralelamente em relação ao infinito. E a gente vai perceber que, sim, se comporta desse modo, certo? Então, se a gente sai aqui e vem se aproximando cada vez mais. Quanto mais se aproxima, mais ele vai tender paralelo ao infinito. Então aqui eu passei. Então deve estar aqui mais ou menos. Ó, bem exatamente. Certo? O terceiro ponto que é aqui que vai se comportar igual é se eu cruzar a linha exatamente no eixo, certo? Ele vai tender a sempre cruzar e não haver modificações no sentido, na direção da luz. Então, não importa a direção de onde vem o raio. Posso passar vinda de qualquer direção. Desde que a luz cruze o meu centro, certo? Ela vai passar pela lente e vai cruzar de modo igual, ok? E por último, mas não menos importante, é se eu mirar a partir do dobro da distância do foco, agora ele vai ter que, nesse caso, repetir o desenho de um lado e do outro. Então, se o meu foco está aqui, ele vai ter que, supostamente, replicar o mesmo desenho do outro lado, certo? Então a gente vai perceber que aqui é o foco, então aqui está o dobro, então aqui mais ou menos. A gente percebe que aqui, se está de um lado, também vai estar do outro, certo? Então aqui essa é a demonstração do que a gente tem no livro, que seria uma demonstração prática, ok? Da atividade que vocês fizeram, que eu estou confiando que vocês fizeram. Mas aqui só para ter a demonstração, já que eu não consigo, nesse momento, replicar com equipamentos propriamente ditos, com vocês, ok? Então é isso, gente. Quando eu vir vocês em sala, eu vou disponibilizar esse vídeo, certo? Então os 4 comportamentos vão estar aqui análogos, exatamente iguais, ok? Vamos ver se consigo colocar régua. Opa, modifiquei, vamos ver se consigo colocar régua. Então aqui, certo, aqui é 200. Então ainda não está exatamente no dobro. Então tem que trazer mais para cá. Aí, agora a gente vai perceber que está exatamente ao dobro do foco, certo? Então o comportamento um vai estar um lado vai estar exatamente igual ao outro, ok? Então
é isso, gente. Muito obrigado e até breve.